Para fechar aqui o assunto base de dados, eu preciso alimentar isso daqui novamente. Agora está tudo pronto. Construí toda a minha base de dados, entendi como ela funciona. Olha só, coloquei todas as fórmulas aqui, está tudo bonitinho. Lá na frente também eu construí as minhas tabelas, né, de análise gerencial. E agora, como é que eu alimento ela no mês? Suponhamos que eu estou aqui no mês de abril, e aí eu tenho que alimentar esse negócio no mês de maio de novo. Como é que eu faço? O cara só tem que se ligar numa coisa. Tem relatório que dá para repetir as informações. Como assim? Eu venho aqui embaixo, estou no mês de abril, eu vou gerar um relatório do mês de maio. Eu posso vir aqui e colar as informações daquele relatório que eu gerei no sistema. Ela já vai estar pronta aqui do lado, e aí vai estar tudo rodando, as tabelinhas bonitinho. Eu vou vir aqui, vou clicar com o botão direito e vou atualizar. Porém, nesse caso aqui, no caso de compras, insumos de produtos. Eu comprei insumos no mês de abril e comprei insumos no mês de maio. Dá para repetir a informação aqui e manter na mesma base? Dá, nesse caso dá. Com esse relatório financeiro não dá para fazer isso. Porque se eu gerar um relatório aqui do mês de abril e de maio e de junho, ele vai ter informação repetida, vai dar problema aqui na frente. O que eu faria aqui nesse caso? Olha só, eu vou salvar um novo arquivo, aqui, e vou deixar ele como maio. Opa, maio, beleza. Agora eu abri aqui, está aqui em cima, do mês de maio. Eu vou abrir agora, deixa eu vir aqui, o Excel. Eu vou abrir esse controle aqui. Para exemplo, vamos lá, estou com o relatório de maio. O que eu faria aqui? Olha só. Os amarelinhos são minhas fórmulas. Eu venho aqui, apago tudo, deixo tudo apagado. Toda a minha base, onde não vai fórmulas, delete. Eu tenho um relatório aqui limpinho, purinho. As fórmulas, elas estão aqui todas prontinhas, só esperando vir os números lá na frente para elas trabalharem. Aí eu gero um relatório lá do sistema. Aí outra coisa para se ligar, se o número da parcela, deixa eu tirar aqui, ó, se o número da parcela do relatório está aqui na frente primeiro, já deixa a base de dados preparadinha como está lá no sistema. Se o valor da parcela está aqui na frente, já deixa tudo certinho, para não estar tendo retrabalho, para pegar a fórmula lá pegar a base de dados do sistema e só fazer isso daqui, ó. Cadê? Eu gerei o relatório lá do meu sistema com as colunas, conforme está lá, como eu consigo gerar ele do sistema. Só vou selecionar a parte que eu quero, que aqui no exemplo seria do mês de maio. Eu copiei, venho aqui em cima e eu colo. Tá aqui. Alimentei a minha base de dados. O resto está tudo pronto. Eu já criei as fórmulas, as condições, as tabelas dinâmicas. Só vai ter que vir aqui na tabela dinâmica e atualizar os valores do mês de maio. E ele vai rodar e vai dar tudo. Como eu não alterei lá, né? Só copiei as mesmas informações e ele não mudou. Mas de um mês para o outro vai acontecer isso. O trabalho todo é a criação, o desenvolvimento da primeira. Mas depois que tem isso aqui tudo pronto, fica fácil. A pessoa ganha em velocidade, ganha em agilidade, ganha em produtividade, tem uma base de dados que funciona e as tabelas com os números gerenciais para controle e gerenciamento da rotina e informações tudo na mão e super atualizadas a hora que bem entender. E eu falei que tem mais uma maneira, mais uma forma de alimentar também essa base de dados, né? Eu vou dar um exemplo aqui. Eu peguei um outro controle, que é o seguinte. É uma programação feita no formato SQL. Mas o que é isso? Ela pega informações de um sistema e integra direto no Excel.
Como é que se faz isso? Agora já é linguagem aqui de desenvolvedor de TI, mas eu quero mostrar que se de repente a pessoa está afim de fazer, vai ali e mostra esse vídeo para o teu desenvolvedor de TI, ele vai saber o que é isso. Olha só, eu vou pegar aqui essa formatação que ele precisa fazer. Deixa eu só selecionar ele aqui, aqui, e vou jogar ele aqui agora. Aqui, vou apagar o que tem aqui. Vamos lá, essa programação muito louca aqui, ó. Olha só, aí, e eu vou aqui em formato SQL, please wait, trouxe essa programação aqui, formato SQL, e eles trazem as informações do sistema que a gente precisa em bases de dados aqui no Excel. E aí o que eu faço? Eu venho aqui em atualizar. E aí eu atualizei a minha base de dados, que está programada através de uma programação SQL, eu venho aqui na frente e atualizo os meus números. Pronto. Como é que eu faço isso? Olha só, nesse exemplo, eu mostrei como constrói cada uma dessas colunas e com essas informações. Se o cara tem rodando tudo isso daqui, o cara sabe exatamente o que precisa, o que não precisa, né? As colunas e os números, né? Pode chegar e mostrar, eu já fiz isso uma pancada de vezes. Eu primeiro fazia os meus testes, deixava os controles rodando, eu via o que realmente eu precisava, incluía, tirava, formatava, e aí depois de um tempo que eu fazia esses testes, eu chegava, pedia, né, para os meus amigos lá, colegas, programadores, desenvolvedores, eu digo, olha, é o seguinte, cara, eu tenho essas informações aqui, e eu trago essas informações aí do sistema, né, do sistema da empresa, e eu quero integrar isso com o Excel. E aí eu entregava na mão deles essas planilhas, essas bases de dados, e eles traziam naquele formato, com aquela programação que eu acabei de mostrar aqui, ele fazia essa programação aqui, e jogava aqui para dentro do Excel, que é esse caminho aqui, vem aqui em tabela, editar consulta, tá aqui a programação, e aí me trazia exatamente essas informações, essas colunas aqui. E aí eu atualizava ela com o botão direito, e lá na frente eu atualizava de novo, e aí eu tinha uma planilha totalmente automatizada. Eu já não tinha mais nada de manual aqui nessa planilha. E aí eu conseguia ter informações em tempo real. No primeiro vídeo eu falei que dava um trampo para criar essa planilha, mas vale a pena, depois de ver isso tudo rodando e tudo automatizado, nossa, facilita pra caramba a rotina do dia a dia de quem trabalha aí precisa dessas informações rápidas e analisando números de forma gerencial e sabendo trabalhar com as bases e sabendo inclusive até os caminhos para automatizar, deixar ela totalmente automatizada. Vou encerrar essa série por aqui, espero ter contribuído, ter ajudado e a gente se vê no próximo vídeo ou na próxima série. Um abraço.